bem-vindos a mais um Atapapo. Na terça-feira, né, diferente dos outros dias, quando eu começo sozinho, passando ali os dados da pandemia, nos outros dias, né? Na terça-feira eu não faço isso, porque quem vai passar os dados é o Dr. Rodolfo, né? Então eu não tenho que ficar passando dados. Hoje eu estou livre dessa, e aí vocês vão ter, assim, uma análise melhor, né? Uma análise mais refletida, aí, uma análise mais, digamos assim, capacitada, né, do cenário. Enquanto o pessoal vai chegando, né? Já vi que tem gente aqui, já peço para quem está na live, compartilhar a live, já começa a chamar os amigos, né? Para realmente ter um maior número de pessoas aqui participando desse bate-papo, que é sobre a questão, o foco central é a pandemia, é essa questão da saúde nesse tempo, né, nessa questão da pandemia, né? Mas também falamos aí das atualidades, de tudo que vem ocorrendo, e infelizmente no Brasil atual não falta assunto todos os dias, né? Eu digo que infelizmente porque assim nós poderíamos estar sendo um pouco mais chatos, né? Assim, um dia a dia mais chato, que a gente podia só falar da pandemia, só falar para ficar em casa, para tomar cuidado, álcool, higiene, etc, etc. Denunciar que pessoas, por exemplo, hoje em Araçatuba tem pessoas que não têm água em casa, já estão com meses água cortada, luz cortada, né? E realmente é uma situação bastante triste. Mas, junto a tudo isso, nós temos, ontem nós falamos, mas hoje eu quero tocar nesse assunto mais especificamente com o Dr. Rodolfo, né? E primeiro eu quero dar as boas-vindas aqui para o Alexandre Padovan, né? Um grande abraço aí, Alexandre. Seja muito bem-vindo à live. Faz tempo que não te encontro, não? E peço para você, Alexandre, compartilha com os amigos, chama o pessoal para ouvir a conversa e participar também, vão mandando as suas questões, as suas perguntas, né? Que o gostoso desse momento é o papo, né? É o papo. É uma live, mas é um bate-papo, né? Entre eu, Dr. Rodolfo, e todo mundo que está aí. Já falei bastante, mas eu já vou passar a bola antes do Dr. Rodolfo passar os dados. Eu quero perguntar para ti, Rodolfo, o que você acha, né? Não é notícia nova, mas cabe sempre a gente estar pensando nisso, né? Assim, como é que pode um presidente da República assular seus cães a invadirem UTIs, né? Eu prefiro, já falei quase 3 minutos aqui desde que começou a live, e eu passo já para ti a bola para você fazer a tua crítica. Ontem eu já meti bastante pau em relação a isso. Bom, boa noite a todos, boa noite, Paulo. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui junto com vocês. Bom, ao tempo em que eu saúdo todos que estão assistindo aí no Facebook, eu não tenho muito o que refletir, a não ser que com uma estranheza, um espanto enorme, porque foge das raias da sobriedade, né? Um presidente da República questionar informações do ponto de vista político, eleitoral, ideológico, tudo bem, mas assim, esse presidente já conseguiu ultrapassar todos os limites, né? E com essa incitação que ele fez nessa semana que passou, pondo em dúvida o trabalho de milhares de profissionais de saúde, muitos que perderam a vida, né? Tá pondo em dúvida isso, como se isso tudo fosse possivelmente um teatro político para derrubá-lo. Paulo, eu não sou muito bom de psicologia, Paulo, mas, se eu não me engano, tem uma linha da psicologia aí que coloca uma personalidade de bebê, né? Acho que até você citou isso muito tempo atrás aí, porque o bebê acha que é o centro do mundo, né? Então, assim, o mundo todo gira em torno dele, ele tem dificuldade de perceber a realidade como ela é. Talvez... Ele não desenvolveu ainda a separação, né? Tudo é ele não consegue separar, né? Essa questão aí do ego, né? Não foi formado ainda, não consegue ver essa diferença entre ele e que existe essa noção de alteridade, né? O totalmente outro. Existe algo que não é ele, né? Realmente esse sujeito ele não consegue entender isso.
Então, eu estou colocando isso porque eu ia fazer sugestão, assim, talvez seja melhor a gente chamar um profissional da área de saúde, mas de outra área. Psiquiatria ou psicologia, fica a seu critério, seu dono do canal, mas eu falo porque foge de toda e qualquer seriedade esperada de um político, né, que seria o mínimo respeitar o trabalhador, ou os trabalhadores, porque são várias classes, né, que estão à frente desse tipo de luta, arriscando as suas vidas, deixando suas famílias, cuidando da família dos outros. É uma coisa tão descabida, Paulo, que, sério, me falta até adjetivo para classificar isso. É uma questão, acho que é psiquiátrica mesmo, sabe? E não consegue enxergar que... não sei se não consegue ou não quer também, né? A gente às vezes tenta patologizar tudo, né? Às vezes não é tão patológico assim. Não quer enxergar ou não quer demonstrar para os seus asseclas que o mundo não gira em torno da candidatura dele, né? Porque ele não deixou de ser candidato, né, Paulo? Ele é candidato. Ele continua em campanha. Ele está sempre em campanha. E até hoje ele fala para o público dele de uma forma populista, eleitoreira. Então, a gente sabe que pode ser, tá? Vamos colocar uma hipótese remota, que ele realmente não quisesse que ninguém invadisse o hospital. Mas ele fala dessa forma que é para quem estiver ouvindo ficar contente com ele, que ele é o bom, ele cria o inimigo. O inimigo agora são os profissionais de saúde, que estão orientados pelos governadores, que também são inimigos, né? Então, assim, a classe de inimigos só vai aumentando. É uma coisa... Não é lúcido, isso não é lúcido, Paulo. E eu acho que hoje eu trouxe bastante informação, Paulo, e eu queria falar sobre a informação. A informação, ela é o novo capital, né? Quem tem a informação é quem domina todo o restante todo fica explorado, né? Então, hoje a gente tem que tomar, embora ela seja libertadora, a informação é fundamental e libertadora, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a informação. Mas, então, antes de você começar com a informação, né, deixa eu te interromper um pouquinho aqui. Olha, nós temos, já alcançamos aí 23 pessoas, estão entrando no canal, né, e ainda não vi compartilhamentos aqui, então quero pedir para quem está assistindo agora aqui, já temos, consigo visualizar agora, sei que tem 5 agora assistindo, pedir então que essas pessoas que agora, né, nos assistindo, que coloque... Tá mudo? Não tá. Tá me escutando? É porque ficou baixo, mas voltou. É que tocou o celular aqui. Então, pedir aí então, que todos façam aí o compartilhamento, chamem os amigos para estar ouvindo esses dados bastante importantes aí em relação ao Covid-19, à pandemia, e informações principalmente localizadas aqui da nossa região, que o Dr. Rodolfo vai passar agora. Então, peço para vocês fazerem isso agora. Agora, dá aquele compartilhar e já chama os amigos, que isso já vai trazendo pessoas para estarem ouvindo a informação. E então, retoma a bola aqui para o Dr. Rodolfo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer da forma que você faz, Paulo. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela da forma que você faz, que eu não consigo, eu não sei se eu estou no canto ou se dominou tudo, né? De toda forma, acho que está a tela cheia, né? No Facebook. Deixa eu dar uma checada. Para mim não apareceu nada. Tá, para mim está aqui que ele está compartilhando uma janela. Para você ainda não apareceu? Tá aqui. Eu tenho que colocar, senão não vai compartilhar. Eu tenho que colocar aqui. Pronto. Tá. Então, agora acho que está ok, né? Perfeito. Tá ok. Bom, então assim, essa é a tela que eu capturei agora, né? Se vocês olharem lá em cima, tem até a data agora e o horário, né? Agora perto das 8 horas, do Instituto, o site do Covid Visualizer, do Instituto Johns Hopkins, que agora está conseguindo equiparar com os números do Ministério da Saúde, né? Então, realmente, eles devem ter voltado atrás do Ministério da Saúde e está conseguindo manter o número um pouquinho mais próximo do real. A gente tem, então, um total de casos de 923.189 casos. Então, a gente está
perto. Quando eu falo perto, vocês podem falar assim, nossa, ainda falta praticamente 70 mil casos, Rodolfo, mas só para vocês terem uma noção, de ontem para hoje, a gente teve um aumento de praticamente 32 mil casos. Então, a gente está perto de alcançar 1 milhão de casos positivos no Brasil, que é um número bastante alarmante. Desses números, a gente ultrapassou, então, os 45 mil óbitos, né? A gente está com, segundo o número do Ministério da Saúde, que bate com esse que está na tela, 45.241 óbitos, criando uma taxa de letalidade de 4,9%. É uma taxa alta, tá? A gente tem visto nos demais países uma taxa um pouco mais baixa. Mas por que essa taxa é alta? Porque testa pouco, tá? A gente pode depois entrar em detalhe. Mas de forma que só de ontem para hoje, 1.282 pessoas perderam suas vidas, né? Então, 1.123 no John Hopkins, 1.282 no Ministério da Saúde, tá? Então, eu vou interromper o compartilhamento para a gente voltar a se ver aqui, Paulo. Esses números são bastante alarmantes, tá? Isso demonstra um pouco, Paulo, que a gente começou a live, que é essa condução desastrosa de assuntos tão sérios, né? Acho que talvez desde 2019 a gente tem observado essa condução desastrosa, só que a pandemia gera mortes de forma rápida, uma comoção global, e aí escancarou o tipo de líder que o país tem. Sem medo de errar, né? Nesses meus quase 40 anos, eu acho que o presidente mais incompetente que eu vi passar desde essa história jovem da República. Eu falo jovem história porque a República, de fato, tentou começar em 84, mas só começou de 89 para 90, né? Então eu já me entendia por gente, isso eu falo história nova, da nova República, né? Isso eu já conseguia entender e avaliar, né? Assim, a gente teve sem dúvida, o mais incompetente da história tinha sido até então o Fernando Collor de Mello, e agora a gente tem uma pessoa que conseguiu deixar o Fernando Collor de Mello bom, né? Antes olha, eu vou fazer uma Raul Seixas diria que ele também nunca viu. Olha que o Raul Seixas nasceu há 10 mil anos atrás, lembra da música dele, né? Uhum. Eu acho que até ele diria que nunca viu tamanha incompetência. Não, sem dúvida. Eu tô falando assim, eu tenho essa triste mania de quando eu fico meio estarrecido, eu fico com um sorriso no rosto, mas não tô achando nada engraçado, é um jeito meu mesmo. Antes a gente tivesse tido o problema de confisco de poupança, que gerou muitos suicídios no Brasil, mas um número muito menor do que a gente tem hoje, 45.241 óbitos, né? Então, eu tô citando isso para a gente entender, assim, que uma coisa que parecia tão mais grave foi considerada um erro crucial do ponto de vista do governo do ex-presidente Fernando Collor, e perto disso ficou um erro bobo, né? Ficou um erro de criança. Mas vamos seguir, né? Eu queria chamar a atenção, então, eu separei aqui alguns assuntos. Paulo, você pode me interromper a hora que você quiser, fica à vontade, tá? Eu vou apresentar os dados agora de Araçatuba. Eu vou projetar aí para você, Paulo. E eu queria que a gente fizesse algumas reflexões, tá? Eu vou deixar aberto aqui umas janelinhas e a gente vai começar a avaliar os últimos 30 dias. Vai dar 29 dias, mas é uma análise. Vamos colocar aqui, janela do aplicativo. Então, compartilhar. Deve estar aparecendo aí para você na tela, Paulo? Isso, perfeito. Então, esse gráfico é um gráfico simplificado, tá? Eu vou pedir para quem estiver no Facebook, né, se quiser maximizar a tela, tudo para ver de forma mais fácil. Mas ele é um gráfico que eu separei a data do dia 16/5, de 16/5 a 13/6. Para deixar claro, Paulo, aquilo que a gente comentou, né?
que a gente ia ver entre 2 e 3 semanas após a reabertura, o quão grande ia ser a curva, quão ascendente ia ficar a curva. Então, a gente vinha aqui do dia 16 até, vamos colocar o começo de junho, né, com uma variação não muito grande. Tá? Eu tenho esses dados, depois eu vou passar eles em porcentagem, vou mostrar para vocês entenderem que a progressão ela foi devagar. Mas a partir do início de junho, olha o que a gente tem. A gente saiu de 162 casos para 261 no dia 13. Hoje a gente já está com mais do que isso, tá? É porque esse gráfico está separadinho aqui. Então, esse aqui é o número de casos positivos, tá? Casos positivos. Então, a gente vê claramente, sobretudo a partir dessa data aqui, ó, 6, 7, ou seja, os últimos 10 dias, vamos arredondar, um aumento gigantesco, tá? E aí, como eu falei hoje sobre informação, eu queria que essa live de hoje fosse, assim, recheada de informação, que eu e o Paulo, a gente tem sempre o cuidado de buscar informação verdadeira, correta, e tentar fazer uma análise demonstrando o que seria ideal para que a população se protegesse, ou que ela se proteja, né? Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. Então, vamos aqui, a partir do dia 5, 4, a gente começa a ter uma curva bem ascendente e chegando até 261 casos no dia 13. Mesmo com essa curva toda, a gente pode observar que, aparentemente, essa curva que eu estou passando o mouse aqui em cima, ó, que ela é amarelo queimado, vamos chamar assim, é a curva dos óbitos. Então, a gente saiu de 4 óbitos para 9 óbitos. O número pequeno, se a gente for colocar ele numa grandeza, a gente mais que dobrou. Saiu de 4 para 9, mais que dobrou. Então, não é um número muito para tranquilizar ninguém. Mas é um número baixo, tá? É um número baixo de óbitos. Aí eu queria fazer algumas reflexões, né? Porque eu tenho ouvido, então eu vou sair desse gráfico por hora. Eu tenho ouvido, Paulo, algumas pessoas citando, mas nem o número de mortes está baixo, está se mantendo, não deu nem 10. Um detalhe que é importante a gente citar é o seguinte, desses 9, tem mais 4 mortes que estão em investigação. Como elas não estão confirmadas, eu não estou colocando no gráfico, tá? E aí, então, eu separei aqui, assim, por que será que o número de mortos aqui em Araçatuba não está muito acompanhando a curva do número de casos, como a gente viu em outros países, em outras cidades, como São Paulo, Manaus, Fortaleza. A primeira análise que a gente tem que fazer não é a análise como a gente ouve por aí, não, é porque acho que o vírus daqui de Araçatuba é mais fraco. a mutação que veio para cá é uma mutação um pouquinho mais fraca. Na verdade, não é essa análise. Nem infelizmente, a gente pode dizer, o araçatubense é mais resistente. Não é isso, né? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é o momento que a gente está vivendo. Quando a gente olha uma cidade que teve um número estrondoso de casos e a gente passa a olhar para ela, a gente está acompanhando ela provavelmente já no seu pico. Então, já no seu pico, o número de óbito naturalmente vai estar mais elevado. Aqui a gente não está no nosso pico. E é esse o ponto que eu queria... Pode falar, Paulo. Assim, primeiro que seja 1, sejam 2, sejam 3, são mortes, né? E infelizmente a gente tem essa questão, né? Parece que assim, a morte de milhares de pessoas é uma estatística e a morte de uma pessoa é uma tragédia, né? Mas são 9 tragédias, né? Realmente que aconteceram. E se nós olharmos percentualmente dentro do número, nós temos um número muito maior do que tal 1% de letalidade. Nossa letalidade, então, está em 4%, né? Assim, a grosso modo. Na verdade, ela está girando em 1,04. Mas eu vou te explicar o porquê. Eu entendi o cálculo que você fez. Você pegou o número total. Mas essa letalidade que a gente tem que fazer no número de doentes. Entendeu? Para ficar letalidade, a gente pega o número de doentes e o número de mortos. Só que aí, por que ela está baixa? A gente vai chegar nisso também, porque a gente está testando pouco. E é isso que eu quero mostrar. Eu vou abrir o jogo logo. Em vez de ficar mostrando só os dados, eu vou falar o porquê e por que a gente vai mostrar os dados. Eu não estou aqui
com intenção de desmentir ninguém, não é a minha intenção. Muito pelo contrário, a nossa intenção, né, Paulo? Na verdade, é sempre mostrar informação para as pessoas se protegerem. Se o tema for unha encravada ou Covid, a gente vai ter o mesmo cuidado de fazer com que as pessoas tenham a informação correta, respaldada por artigos e verdades, vamos chamar assim, no mundo de tantas inverdades que a gente tem hoje, respaldada pela verdade científica, embasamento científico, que a gente possa mostrar isso para a população. E ontem, 15, e hoje, 16, né, ontem foi anunciado que todos os dias a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer lives às 17 horas, às 5 da tarde, passando os dados e tudo. Isso é positivíssimo, Paulo. A gente já questionou isso, né? Eu vou dar uma Nós cobrávamos isso, né? Isso, né? Quem acompanha a gente, eu vou dar uma de youtuber assim, procura aqui no canal, procura aqui em vídeos e olha as outras lives saúde em tempos de pandemia, né, Paulo? Que você vai encontrar quantas vezes eu e o Paulo cobramos isso. Paulo, sobretudo. Eu brincava assim, eu não sei se ele está em Araçatuba, nosso prefeito, eu brinquei assim, né? E você falou assim, ele tinha que estar todo dia na TV, né? Ele tinha que estar se colocando. Isso é o mínimo que se espera. Bom, agora, talvez com a percepção disso que a gente vem falando há mais de mês, né, Paulo? Há mais de mês. A gente vem falando que a interiorização está vindo de forma rampante e acelerada e que a gente ia tomar um susto. Então, nas portas disso acontecer, ele recebeu uma orientação e fez a live. Aí agora vem coisas menos importantes, mas se eu não falo, eu não sou o Rodolfo, né? Primeiro que a live foi anunciada nas mídias sociais. Aí você vai no Instagram e no Facebook, Instagram, Facebook e YouTube. No YouTube, a primeira live não está lá, a de ontem. E a live de hoje fica 4 minutos da propaganda da live. Eu acho que é raro. Eu estou falando que é alguma coisa técnica, mas não é isso que você espera da prefeitura. Né? Não é a live. Ela ficou 4 minutos daquela tela de espera e acaba. No YouTube, então, no canal do YouTube da prefeitura, está até aberto aqui, mas nem vou perder tempo projetando isso. Não tá. Aí, beleza, eu fui no Instagram. Aí no Instagram tem a primeira live. Minto, não tem a primeira live, tem a segunda, filmada de um celular de alguém que estava lá. Não ficou de forma oficial, direta, mas tudo bem, tá lá um trecho da live. E aí no Facebook, sim, no Facebook estão no canal da prefeitura, que chama... Bom, meu computador não... Se vocês colocarem live Secretaria de Saúde, vocês vão achar. Eu não estou conseguindo, não sei porque agora travou. Lembra que a gente falou? O que é essa travou a tela aqui e soltou o play. Mas vamos lá. Prefeitura Municipal de Araçatuba é a página. E aí tem a live. Ontem o prefeito e a secretária Carmen Guariente, e hoje a secretária Municipal de Saúde, Carmen Guariente, e uma jovem enfermeira da epidemiologia, não vou lembrar o nome dela agora, não sei se é Priscila, peço desculpa por não lembrar, não decorei agora. A de hoje eu assisti alguns trechos, peguei o mais importante, mas o que eu ia falar? Tem alguns pontos dessa live que não condizem exatamente com a realidade, ou passam a informação de forma que pareça que a realidade não é tão preocupante. Rodolfo, você quer preocupar a população? Não, eu quero que a população seja armada de informação para que ela possa se proteger ou não. A decisão é da população. A gente tem visto que não é isso que tem acontecido, tá? Mas então, só voltando no ponto, eu estou entregando por que eu vou mostrar bastante informação hoje. Pode falar, Paulo. Só vou ter que te interromper um pouco, né? Porque, de fato, nós temos a liberdade, né, de nos proteger ou não, né? Estamos num país livre, mas nesse ponto, existe uma coisa de responsabilidade social. Então, as pessoas que não se protegem, elas não têm o direito de não se proteger. Porque quem não se protege está colocando em risco não somente a própria vida, mas de todos os outros. Então, eu acho que nesse ponto a gente não pode dizer, não, você pode escolher não se proteger, não, você não pode, você não tem esse direito. Por quê? Porque ao não se proteger, você é um agente, e eu já ouvi casos assim, não posso dizer que é verdade ou não, mas eu já ouvi casos de pessoas que sabem que estão positivas, fizeram um exame e não, assim, e são assintomáticas, né? E não estão mantendo a quarentena que lhes foi solicitada.
Manda mal. Não, eu posso dizer que é verdade. É verdade. Tá no site da Prefeitura Municipal. Araçatuba tá com um número X, não vou lembrar agora de cabeça, foi tanto número que eu não vou lembrar, de pacientes que estão positivados, mas não estão internados. E a vigilância de saúde epidemiológica faz as visitas rotineiras, vai acompanhando. E tem relatos lá de que não encontra as pessoas em casa, Paulo. Então você imagina, a prefeitura sabe que você está positivo, faz umas visitas de rotina para acompanhar a sua saúde e não acha você em casa, você tinha que estar isolado. Então eu posso falar, isso é verdade. E para corroborar, porque quando a gente fala nisso assim, não, vai espalhar, assim, por mais que seja verdade, como você já tem provas disso, né? Mas a gente não pode esquecer um famoso caso, de um dos primeiros casos de Covid, de uma madame que foi para a Europa, volta positiva e ela mantém a sua empregada trabalhando e a empregada doméstica dela faleceu com o Covid. Então não tem direito, porque ela matou a empregada dela. Não, você está correto. Na tentativa de deixar essa decisão a cargo do cidadão, eu quis dizer assim, bom, pelo menos a informação tem que estar na mão dele, mas você está certo, essa decisão não é pessoal, ela sempre vai ser social, coletiva, porque não diz respeito só à sua vida. Você está correto, né, na sua análise, sem dúvida. Mas eu estava falando, só para não perder o fio da meada, que a gente ia analisar hoje, então, os números de Araçatuba. Então, a gente estava falando do número de mortos, não sei se você se recorda. Então, a curva do número de mortos, vocês já me ouviram falar, e o Paulo repetiu hoje de novo, que o número de mortos em Araçatuba, 1 é lamentável, 1 é muito. Mas a gente saiu de 4 para 9 nos últimos 29, 30 dias. Então, isso é mais que o dobro. Mas o número de casos saiu de 162 para 200. Hoje, na verdade, eu não apresentei o de hoje ainda, para mais de 300. Eu vou já apresentar. Então, esse número de mortos, a gente fala assim, por que a gente tem isso? São algumas perguntas, eu nem sempre tenho as respostas, mas quando a gente tem, a gente passa. Então, a primeira questão é, será que a Covid em Araçatuba é mais fraca? Não, de jeito nenhum. A questão é a testagem, que a gente vai entrar já já. A gente está, sim, testando pouco. Não importa, desculpa falar aqui assim, dessa forma, mas não importa se a prefeitura está fazendo o máximo dela para testar. Eu não estou questionando isso. Eu sei que gestão em saúde não é fácil, mas o fato é que é pouco. Isso ninguém muda. Você pode estar sendo esforço hercúleo para testar esse número de pacientes que testou, mas é pouco frente à pandemia que a gente tem. Então, isso tudo vai mascarando as informações. Então, assim, um outro detalhe, uma pergunta que eu não sei como responder, assim, dessas mortes confirmadas, todas elas são consideradas de que forma? Porque você pode considerar e aqui eu estou fazendo uma pergunta, eu não estou fazendo afirmação nenhuma. Você pode considerar uma morte por Covid do paciente, vamos supor, um paciente estava saudável, teve uma síndrome respiratória aguda, hospitalizou, fez a testagem, morreu, deu positivo? Covid positivo, morte, óbito por Covid. Pronto, inquestionável. Só que o paciente que entrou com uma certa idade, cardiopata, diabético, no geral, a Covid cria complicações que vão levá-lo a óbito. Então, é uma pergunta. Vamos dar um exemplo? A Rússia. 60% das mortes por Covid na Rússia são descartadas. Por que elas são descartadas? Porque a Rússia só considera a morte por Covid se for a única e exclusiva causa mortes. Que é isso que os nossos digníssimos gestores em saúde federais querem fazer, eles estão pressionando para isso acontecer. Ou seja, se a pessoa é hipertensa e teve um mal súbito cardiológico por conta da Covid, porque a Covid força, vamos falar de forma fácil, pela hipóxia vamos dizer assim, a hipóxia generalizada tecidual faz com que o coração fique bombeando taquicardicamente, porque não tem oxigênio suficiente para todos os tecidos. Isso força o coração e tal. Vamos supor, essa pessoa entra em infarto agudo do miocárdio e falece. Ele era hipertenso, ele era cardiopata, então, na verdade, ele morreu do coração. Mas quem que precipitou essa morte do coração? A Covid-19. Eu não estou falando, vou deixar bem claro, porque no Facebook a gente está ganhando um pouco mais de audiência, né, Paulo?
Eu não estou questionando os óbitos em Araçatuba. Estou perguntando a forma que é feita, porque tem várias formas de ser feita. Então, tem o exemplo da Rússia, que descarta basicamente 60% das mortes. Se ela não for, digamos assim, Covid pura, clássica, eles não consideram. E tem o caso da Suécia, que depois de alguns fracassos na política de saúde e o aumento estrondoso do número de casos, começou a fazer, como é que chama? Confirmação epidemiológica. Então, assim, se uma pessoa veio a óbito com sintomas de Covid, numa região que tem Covid, que teve contato com pessoas que teve Covid, mesmo que ela não tenha sido testada, eles declaram Covid no óbito. Então, isso naturalmente eleva o número de mortos, tá? O fato é, numa pandemia, é muito melhor você trabalhar com notificação próximo da realidade do que subnotificação. Isso não tem como fazer gestão e política em saúde, sobretudo no momento de crise, trabalhando com subnotificação. Então fica essa pergunta. A gente está tendo ou não está tendo mortes descartadas em Araçatuba, tá? Não estou colocando isso em tom acusatório, por favor. É só uma pergunta. Mas o fato é que a gente está no início da nossa crise. Então a gente não pode se satisfazer com esse aumento gigantesco e um número baixo de óbitos, considerado baixo. Por quê? Porque a gente está no início da nossa curva, né? Então, a tendência é isso aumentar. Dentro do que a gente falou, Paulo, bastante, a gente cobrou algumas providências aqui no nosso canal, da forma que a gente pode, usando a nossa voz, que é o que a gente tem para usar. E agora parece não, eu vou afirmar, né? Eu falo parece que ouviram, né? Mas na verdade isso é uma presunção nossa. Araçatuba recebeu 10 respiradores e Birigui recebeu 5 respiradores de uma remessa do governo do estado. Então a gente teve uma ampliação aí da nossa capacidade hospitalar, tá? Se isso é suficiente ou não, isso tem que ser feito um acompanhamento, né? Aquilo que eu sempre falo, a gente teria que ter e deve ter um gabinete, vamos chamar assim, de crise que vai tomando as providências de acordo com o direcionamento das curvas. Eu espero agora que as coisas fiquem mais claras, porque muitos dos dados que eu vou mostrar aqui hoje, assim, alguns são distribuídos, né? Se eu disser que a Secretaria de Saúde omitiu dados, eu estou mentindo, né? Mas eles tinham que ser encontrados por alguém muito interessado, né? E analisados por alguém muito interessado. A população, no geral, não tinha acesso a isso. Então, agora, com essas lives, que são feitas às 17 horas e disponibilizadas no... Eu já vou falar aqui, no Facebook, tá? Não adianta ir no Instagram, que tem trechos e mal filmado, e no YouTube não tá ok. Pode ser que eles corrijam isso, só estou falando dados de agora. Então, que ficam no Facebook, talvez a população consiga se munir de informação, que é o que a gente veio falando até aí. Uma das coisas que a gente não tinha muita noção é do número de leitos, o número de respiradores, quantos leitos foram destinados para o Covid, esses leitos de UTI, quantos leitos clínicos foram destinados para o Covid, na Unimed, na Santa Casa. A Unimed fornecia um pouco mais esses dados do que a Santa Casa, e a gente ficava um pouco assim, trabalhando, eu como sou profissional de saúde, dentro da parte que eu tenho acesso. Um cidadão comum, eu digo assim, que não é da área de saúde, vai trabalhar muito no que escuta, no que disse, no que o vizinho deixou de falar para o cunhado. Então, eu espero no meu coração que a gente consiga manter esse ritmo aí de lives da prefeitura para instruir a população de forma correta. Só que agora vem a crítica. As lives são passadas de uma forma que eu, Rodolfo, cidadão comum aqui, Rodolfo, não gostei, porque foi passado de uma forma quase que infantilizada. Eu não sei se o intuito da secretária era deixar a informação acessível, mas assim, o povo não é bobo, pode falar em tom sério, a situação é uma situação séria. Então, eu peço, Paulo, depois entre no Facebook da prefeitura, assista a live que ela está do lado acho que é Priscila, não estou lembrando agora. Peço perdão, Priscila, se for Priscila, senão eu peço perdão a você, que sabe que eu estou falando de você, que eu não lembro o nome. A diretora da Vigilância Epidemiológica. Um passado muito assim, vamos lavar as mãos, bracinho para cá, bracinho para lá, para manter a distância. Bom, eu achei que não foi uma postura muito legal, mas isso é uma opinião minha, né? O importante é que a informação está vindo. Mas vamos lá. Eu vou falar das lives mesmo oficialmente daqui a pouco. Então, eu vinha falando que a gente tem um total hoje, aí agora eu vou projetar aí, Paulo.
Vou pedir para você a janela do aplicativo, que a gente está agora de 1º a 15 de junho. Se você puder projetar aí para a gente. Isso, primeiro. Perfeito. Deixa eu só colocar ela na minha tela também para eu ver, senão ela fica pequena. Tá aqui. Então, vamos lá. Do dia 1º de junho, ao dia 15, que foi ontem, tá? A gente até tem essa data, os valores de hoje, tá? Mas eu vou passar daqui a pouquinho. A gente tem um aumento de casos de 160 para 271. Né? Então, aquilo que eu falei, a curva vem assumindo uma ascendência, sobretudo a partir aqui do dia 3, dia 4, onde eu estou passando o cursor aqui, ó, de forma bastante ruim, tá? O número de óbitos continua 9, com 4 mortes em investigação, tá? O número de internados, ele varia bastante, o número de negativos também, né? Baseado nesse número aqui de negativos, no número de positivos, no número de óbitos, né? A gente consegue presumir, porque essa informação a gente não tem de forma correta, oficial, presumir o número de testes. Então, agora eu vou compartilhar, Paulo, esse aplicativo aqui, deixa eu abrir. Deixa eu compartilhar a tela inteira, porque vocês vão ver bastante coisa, mas... Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Pode ser, Paulo? Vai aparecer bastante coisa, mas eu vou tentar maximizar aqui. Então, vamos lá. Espera só um segundinho, Paulo. Deixa eu marcar. Pronto, aí. Acredito que vocês estejam vendo a tela do Excel, né? Então, aí na tela do Excel, esses são os dados de hoje, tá? Eu vou rolar aqui um pouquinho. Então, hoje, 16, a gente tem um total de 604 pacientes negativados, positivos 301, ainda com 9 óbitos. As pessoas sempre questionam um pouco sobre o número de curados, né? Honestamente falando, o número de curados ele não vai fazer diferença numa pandemia, tá? Por hora. Então, assim, é uma falsa ilusão, é óbvio, eu não estou aqui dizendo que quem não se curou não importa, ou quem curou não importa, perdão. Na verdade, assim, é óbvio, fico felicíssimo pelos pacientes recuperados. Mas, do ponto de vista de crise sanitária, é o número de doentes e o número de pacientes em complicação e óbito, que são os índices mais alarmantes, tá? Deixa eu voltar aqui que eu cliquei sem querer. São os índices mais alarmantes. Então, baseado nisso, Paulo, eu queria mostrar para todo mundo agora como que são esses dados que eu obtenho, tá? Eu vou colocar aqui na aba geral. Então, aqui, desde o dia 30, que foi o primeiro caso positivo de Araçatuba, eu vou reunindo os dados. Vocês podem ver aqui, ó, todas as vezes que eu consegui os dados através da prefeitura, dos casos positivos, dos suspeitos, negativos, internados e altas hospitalares e óbitos, tá? Então, até aqui. Então, hoje a gente tem 301 casos positivos, 112 suspeitos, 64 negativos, 23 internados, 66 altas hospitalares e 9 óbitos. Então, esse é o gráfico geral, mais complicado de interpretar, e eu separo aqui embaixo mês a mês. Então, abril, né, e junho, que é o que a gente estava olhando ainda há pouco. Eu vou falar daqui a pouquinho da progressão, mas eu quero falar de testagem. Então, vocês devem estar vendo aí essa tabelinha, eu vou aumentar. Desculpa estar mostrando assim no Excel, mas para ficar mais fácil, tá? Então, se a gente somar o número de suspeitos que estão aguardando o resultado, se eles estão aguardando o resultado, eles foram testados. O número de positivos confirmados, o número de negativos, que se são negativos, fizeram o teste. O número de óbitos, se foram confirmados os óbitos, fizeram o teste. Então, a gente tem um total, até hoje, de 1.026 testes. Se a gente for fazer essa taxa de testagem, que em epidemiologia a gente fala testagem por positivo, ou seja,
quantos cidadãos ou quantos testes são realizados para achar o paciente que está doente. Quando eu falo doente, com o Covid, seja ele sintomático, pré-sintomático ou assintomático, tá? Quantos testes são realizados? E, um detalhe importante, aqui não entra teste rápido, teste de farmácia, tá? Aqui a gente está considerando a testagem de detecção do vírus, tá? Que é o RT-PCR. Então, a gente está tendo que testar 3,4 pessoas para achar uma doente, uma positiva, tá? 3,4 pessoas para achar uma doente. Se a gente for buscar, como exemplo, as cidades, inclusive do exterior, que mais testaram, que estão dentro de uma taxa considerada... A gente falou no começo, né, Paulo, da live, assim, que a informação ajuda o gestor de saúde. Então, ele teria que estar testando de 6 a 8 pessoas para cada positivo, tá? 6 a 8 para cada positivo. Isso é um pouquinho complicado de entender, vou voltar aqui, mas é assim, eu tenho que testar mais gente para achar um paciente doente. Quanto mais gente eu testo e achar um doente, isso é melhor, a informação fica mais fidedigna. Se eu testo 3 para achar um doente, essa informação não é bem fidedigna. Isso significa o quê? Trocando em miúdos. De verdade, só está testando quem está procurando o hospital. É basicamente isso. E isso é ruim, porque a gente está na fase laranja, fase 2 do nosso... Toda vez eu tenho que rir, porque quando eu falo assim, da progressão de reabertura inteligente, né? Porque não é inteligente, na verdade, a gente está no início do pico da nossa curva e a gente está vendo o que está acontecendo na cidade. Já ficou claro, você lembra claramente que eu falei que entre 21 e 40 dias a gente ia tomar um susto. Lembra que eu falei isso mais de 2 semanas atrás? A gente mais que dobrou. Agora, Paulo, eu vou mostrar para vocês, eu falei que hoje eu tinha bastante informação. Com base nesses dados e o que a gente observa de aumento relacionado às datas anteriores, eu fiz nessa planilha uma taxa de progressão, uma projeção da progressão do número de casos. Então, é uma projeção do Rodolfo, que não tem finalidade nenhuma para políticas públicas, tá? Na verdade, é uma projeção. Inclusive, eu vou deixar um detalhe aqui. Eu tenho uma pessoa que está fazendo isso com inteligência artificial, viu, Paulo? Eu estou te falando isso porque eu já passei a tabela de dados para ele, ele vai montar as matrizes e fazer os testes de erro e de acerto, porque aí com inteligência artificial fica tudo um pouco mais fidedigno, vai fazer todos os cálculos, né? Inclusive baseado com essa taxa de testagem que eu achei hoje, através das informações que eu consegui, aí eu vou poder dizer assim, ó, isso aqui é fidedigno. Eu fiz uma projeção basicamente linear, espelhando o que ocorreu no passado. Por isso que eu falo que isso pode não ser necessariamente a realidade. Mas por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que se em 2 semanas a gente teve um aumento, eu vou pegar o número para não errar aqui agora, tá? A gente teve um aumento de 143, mais de 143% em 2 semanas. Então, se a gente for continuar aplicando essa taxa de aumento linearmente, tá? Eu vou projetar aqui agora, então, o aplicativo Excel e vou mostrar aqui essa aba que eu chamei de progressão, tá, Paulo? Então, do lado esquerdo da tela, se você estiver vendo direitinho, Paulo, fala alguma coisa para eu te ouvir, porque eu não estou vendo na tela, eu estou vendo só o... Perfeito, pode tocar. Tá. Perfeito, tá. É porque aqui, para mim, o Excel acaba cobrindo tudo, aí para eu não ficar alternando a imagem, eu perguntei. Então, aqui é a realidade, tá? Então, eu coloquei, claro, não coloquei todos os dados, mas aqui a gente tem. Considerando o dia 3/5, 3 de maio, a gente foi tendo o aumento no número de casos, né? Então, botei com os intervalos que eu julguei que ia ficar mais fácil para a gente fazer a projeção. Então, um intervalo aqui de 15 dias, a gente teve um aumento de 69,4%. 16 dias, 75%. 19 dias, 90%, em relação a esse número inicial, que é o de 62 lá em cima. Até chegar no 23º dia 26 de maio, que a gente mais que dobrou. Inclusive, essa informação a gente deu aqui
na live dessa última semana de maio, a gente falou sobre isso, que a cada 22 dias, mais ou menos, 21, 22 dias, a gente ia estar dobrando o nosso número de casos. Então, essa é a realidade. E eu fui alimentando essa matrizinha com essa realidade. Isso é a realidade de hoje, que eu obtive, na verdade, os dados de ontem e hoje, tá? Aqui é a projeção que eu fiz, inclusive, até 27/6, ou seja, até o final do mês, a última semana do mês de junho. Se você observar, Paulo, não está muito longe, tá? Eu, no meu cálculo, cheguei a 69% de aumento, observei 67,3%. Em compensação, no dia 16, considerado ao primeiro dia de junho, a minha realidade, a minha projeção era de 75, e a realidade foi de 85. Isso é justificado porque sempre segunda e terça tem os dados acumulados do final de semana, tá? Mas, de toda forma, se a gente for seguir isso, lembrando que eu tenho dados aqui que eu não tenho, então eu mantive eles iguais, 75,4%, até o dia 27/6, muito provavelmente a gente chegue a 143% de aumento do início de junho, ou seja, 394 casos. Tá? Isso é uma projeção do Rodolfo, então a gente vai estar muito possivelmente em 400 casos confirmados até o final de junho. Em julho, essa realidade, eu vou continuar fazendo essa projeção. Se tudo der certo, aí não vai ser essa trabalheira toda, vai ser com inteligência artificial. Você que é da área sabe que fica muito mais fácil e mais fiel, né, com a gente tentando manter os acertos. E dentro de um modelo matemático, aqui foi um modelo de reprodução do que ocorreu no passado, tá? Mas aí vem um outro detalhe, 400 casos numa situação que até ontem e hoje a gente não tinha nenhuma ação clara, eu falo como cidadão araçatubense, clara do que estava sendo feito no número de leitos, viu, Paulo? Número de leitos. E aí eu vou mostrar agora, acho que é a minha última tela para compartilhar, que é a do número de leitos, para a gente observar aqui. Vamos lá de novo. Então, vou sair aqui da tela de projeção e vou colocar aqui a do número de leitos. Taxa de leitos. Por que eu fiz essa tabelinha? Tá bem simples, eu fiz ela ainda há pouco, tá? Eu fiz porque na live que foi falada aqui no Facebook da Prefeitura, o que é feito? Só para ficar claro, Paulo. É mostrado a taxa, inclusive esses dados eu coletei lá da live, que a secretária Carmen Guariente falou. Só que na hora de fazer a interpretação, é feita pelo governo do estado. Então, o governo do estado junta os 40 municípios da DRS e avalia a taxa de ocupação. Só que, basicamente, desses 40 municípios da DRS, só quem tem leito de UTI é Araçatuba, Birigui e Penápolis, basicamente, tá? Basicamente. Então, assim, é irreal eu colocar 40 municípios dentro disso, porque aí entram muitos leitos clínicos ou enfermarias para o Covid. E isso não é necessariamente o real. Então, vamos ignorar esses dois quadrinhos aqui da direita e vamos para esse aqui, ó, que eu vou até aumentar, que esse é o geral mesmo, é o da cidade de Araçatuba, tá? A gente tem um total de 29 leitos de UTI e tem 17 ocupados, sendo que desses ocupados, 9 estão com respirador ocupado, ou seja, o paciente tem intubação e ventilação mecânica, tá? Dos leitos clínicos de enfermaria, a gente tem 66 no total, isso considerando Santa Casa e Unimed, e tem 24 ocupados. Resumindo, a gente tem uma taxa de ocupação de UTI em Araçatuba de 58,6%. Considerando que 60% é o ponto crítico, a gente está muito próximo do ponto crítico, tá? Muito próximo do ponto crítico. A taxa de ocupação geral é 36,4%, considerando todos os leitos, tá? Então vamos gravar esse valor, 58,6%. Por que eu estou falando isso, Paulo? Porque na live foi divulgado esse dado aqui, que eu até anotei, que a taxa de ocupação é de 37% ou 38%, não lembro, 37, alguma coisa, eu arredondei para 38%. Essa informação, ela não é mentira, só que ela considera a região. Então ela dá uma falsa impressão de que a gente está distante.
Não sei se eu estou sendo claro, Paulo. Às vezes eu estou lidando com dados que, para mim, eu sou um pouco mais acostumado, mas como você não é exatamente de área de saúde, eu queria que você me desse esse feedback. Então, se eu analiso regionalmente falando e falo, Paulo, a nossa taxa de ocupação é de 38%, não estamos nem perto dos 60%. Fiquem tranquilos, usem máscara, mantenham o distanciamento social, assim que possível, tal, aquele papo bem de gestor, mas o comércio está aberto, as pessoas estão se aglomerando. Eu falo assim, isso dá a sensação de que está tudo bem, e não está tudo bem. Está horrível, precisamos desesperar, descabelar? De forma nenhuma. De forma nenhuma. A questão não é essa. A questão é a gente entender que a gente está no início da nossa rampa, numa aceleração razoavelmente alta, não é uma curva assustadora, como foi em São Paulo, em Manaus, em Fortaleza, mas a gente está numa curva ascendente. A nossa taxa de ocupação de leitos na cidade de Araçatuba é de 58, alguma coisa por cento, 4%. Considerando 60 o sinal amarelo, a gente está muito próximo do sinal amarelo. Então, eu acho que essas lives, que aí agora, para finalizar um pouquinho o que eu separei para falar hoje, então, de forma resumida, sintética, nossos casos estão aumentando. Felizmente, nosso número de óbitos não é alto, mas ele mais que dobrou. Nosso número de testes, eu mostrei aqui que ele está sendo insuficiente. A gente está testando 3 pessoas e um pedacinho para achar uma doente. Tinha que estar testando 6, 8 ou mais. Eu coloquei o ideal 6, 8, mas é o mínimo ideal. Tem países que testaram muito mais pessoas para poder achar esse doente. Isso é sinal de que está fazendo uma testagem ampla. E aí, Paulo, cai naquilo que você citou. A taxa de letalidade, ela tende a baixar se eu testo muito. Porque eu estou pegando... Aí sim eu vou cair numa taxa maior de fatalidade da doença, e não só letalidade. Porque, de uma forma simples, assim, bem resumida, a letalidade eu pego do grupo de doentes, quantos morreram. A fatalidade são das pessoas que estão vulneráveis e quantas que podem morrer. Mais ou menos assim. Então, assim, a gente trabalhando sempre com taxa de letalidade, porque é o que a gente tem, e testando muito pouco, esse denominador é pequeno, a nossa taxa fica altíssima. Você entendeu? Porque quem está doente? Só quem procura o serviço público que a gente testa, público ou particular, mas que está sintomático, ou está hospitalizado, ou foi até o serviço de saúde. Eu não estou desmerecendo agora as testagens eu sei que a vigilância de Araçatuba vai até as casas quando tem uma notificação e tudo. O que eu quero dizer assim, quando há a clareza de que a própria pessoa está suspeita, ela busca o teste. Isso é insuficiente. As pessoas têm que ser testadas, tem que ter rastreabilidade, aquilo que a gente falou. Se ficou doente uma pessoa na casa, a secretaria tem que ir até lá, testar os outros, pôr todo mundo em quarentena, verifica os vizinhos do prédio. É assim que foi feito na Coreia, é assim que foi feito na China, é assim que foi feito em muitos lugares. Infelizmente, o Brasil não trabalha com esses números de forma muito boa, mas na hora de pôr em ação, a gente já conversou aqui sobre isso, na hora de pôr na prática, tem dificuldade de pôr, muito por conta de gestão e a questão financeira. Mas então, essas lives que são feitas desde ontem, eu volto a falar assim, eu achei a linguagem um pouquinho infantilizada no sentido de parecer que o cidadão não tem capacidade de compreender a realidade. Então é passada aquela informação clichê, básica. Eu não gostei muito, mas volto a dizer, essa é a minha opinião. Não estou criticando a iniciativa da prefeitura de fazer as lives. Inclusive, a gente aqui cobrou isso muitas vezes. Então, parabéns, prefeitura, que está fazendo as lives. Só que vamos tentar tratar de uma forma mais assertiva e séria. Na fala, né? Volto a dizer, eu não estou dentro da cabeça da secretária, do prefeito. Quando eu falo assertiva e séria, na fala, na forma de comunicar. É isso que eu estou querendo dizer. E essa questão da informação. Porque a informação, o que eu percebi? A ideia é tranquilizar a população, eu louvo isso, só que você não pode tranquilizar, por exemplo, passando os números da Suíça. Então, Paulo, vamos aqui comentar os números da Suíça. Olha, então a doença... Não, tem que passar o número da nossa região, da nossa cidade. Então, o Estado leva em consideração a região. O Estado. Mas eu, como secretário municipal de saúde, tenho que levar em consideração a minha cidade. Então, se eu tenho... Quem faz essa análise é o Estado, por isso que eu estou usando os dados do Estado. Mas na hora de eu falar, eu caio nos 38%, todo mundo vai para a rua. Isso é irresponsável. Se eu falo, não, a nossa taxa é 58,4%, atenção, gente, estamos perto da fase ruim, fase crítica, que é de 60%.
Então, por favor, vamos tomar cuidado, de uma forma mais direta. O assertivo que eu falo é nesse sentido, mais direto e mais claro. Eu não preciso ficar dizendo assim, olha, gente, então, se puder, né, seria bom, mas nós estamos no caminho, sabe? O que me pareceu, e agora acabou, o doutor Rodolfo virou o cidadão Rodolfo, é que está aberta a campanha eleitoral, viu, Paulo? Era esse o ponto que eu ia chegar. Por que essas lives surgiram? Eu falei assim, é presunção nossa achar que é porque a gente várias vezes falou, né? Na verdade, é porque está oficialmente aberta a campanha eleitoral, e é por isso que eu estou trazendo esses dados todos, até com um pouco de revolta, que é para o cidadão abrir o olho. O cidadão abrir o olho. Porque vai parecer que foi feito tudo da forma que tinha que ser e que aconteceu da forma que tinha que ser. Não é bem assim. É só isso que eu queria falar. Falei demais, não deixei o Paulo nem falar um pouquinho. Vou deixar esses 5 minutos agora finais para você, Paulo. Aí a gente fecha. Eu trouxe essas informações. Peço desculpas ao nosso espectador. Espero que não tenha ficado muito chato. Eu vi que algumas pessoas postaram alguns recados. Eu não consegui dar boa noite para as pessoas, mas eu vi a senhora Miyako, boa noite. É porque como eu estava alternando as telas, tinha hora que cobria Opa! Ah, é o Carlinhos, que está acessando pelo Facebook do João Arthur, do filho dele. Legal, Carlinhos. Bom que você está aí com a gente. Então, assim, peço desculpas pela exaustiva transmissão de informação, mas eu tentei trazer da forma mais clara que eu pude para tentar colocar o pé do cidadão araçatubense no chão. Vamos colocar o pé no chão. Nós estamos no início de uma curva ascendente de uma pandemia que pode matar muita gente aqui na nossa cidade. Já matou 9. Ontem eram 4. Ontem, eu estou falando no sentido figurado. Ontem eram 4, hoje já são 9. Tem mais 4 óbitos em investigação. E de verdade, independente da causa, são 4 pessoas que morreram. Se a gente for... Aí tem que buscar mais dados. Pegar o mesmo período do ano passado, quantas pessoas morreram com síndrome respiratória aguda? Tudo que for excedente a isso, Paulo, provavelmente é Covid que não está sendo testado. A gente já conversou sobre isso aqui em umas lives anteriores. Então, a gente tinha que estar conversando com a população para trazê-la para a vida e não colocá-la numa falsa impressão de que as coisas estão ficando bem, tudo está sendo feito, tudo está melhorando e que a vida vai normalizar amanhã. Isso me parece uma questão eleitoral. Me parece, tá? E aí eu encerro por aqui, peço desculpas aí pelo tempo. Não, eu nem te interromper, porque realmente são dados muito importantes que você trouxe, e a gente está precisando, nós precisamos ouvir isso. Peço para quem está assistindo, já compartilhe, avisa outras pessoas para assistirem desde o começo, é muito importante ter todas essas informações, né? É aquela coisa, né? É assim, nós sabemos que tem pessoas que não conseguem ficar em casa, não podem, mas também sabemos, né, que tem muitas pessoas. Assim, é a questão de ter aberto o comércio e tá aquele monte de gente no calçadão com fila numa loja de bijuteria. Assim, são coisas totalmente sem sentido, né? E assim, a nossa a mesma família, né? As pessoas, é por isso que eu falo informações claras. Se tiver que sair, saia só aquela pessoa que tem que sair. Elas estão indo 4, 5, 6 pessoas da mesma família, né? Então isso é falta de informação. Exatamente. Claro. E faz o quê? Faz 2 semanas. Ou seja, vamos começar a ter o resultado disso agora. Araçatuba, a adesão à quarentena em Araçatuba era pequena. Agora, com certeza, assim, se era de 40%, agora devemos estar em quanto? 20%? Não sei. Né? Esses números nem estão sendo divulgados mais. Nem estão sendo divulgados mais. E outra coisa muito importante é lembrar que, por exemplo, na época da crise da H1N1, né, o que aconteceu? Que doença teve uma queda elevada? Você lembra? Qual doença que teve uma queda elevada na época da H1N1? Não, de conjuntivite. Cabeça... Ah, sim, porque não aglomerava, sim. Não aglomerava, seguia as regras assim, maior higiene, lavar as mãos, álcool gel e tudo aquilo. Então, assim, nós não estávamos e nós não estamos na quarentena. A quarentena, ela não está evitando somente o Covid. Ela está evitando, né, nesse momento, todas as doenças que acometem a população nesta época do ano, né? Então, assim, o que nós vamos ter com essa aglomeração, com esse relaxamento em relação às normas de distanciamento,
pessoas sem máscara ou usando de forma errada, ou se tocando, se acotovelando, grudando. Então eu passei a mão na minha boca, alguma coisa assim, eu estou infectado, passei a mão aqui, limpei no meu braço, outra pessoa tocou, e assim vai, ou seja, junto com o Covid, as gripes e todas as outras doenças vão começar a circular mais rápido, né? E se nós já estamos aí perto do limite crítico, a tendência é que isso suba rapidamente, né? E aí o que nós vamos ter? Assim, eu espero que não seja, espero que seja realmente uma iniciativa da prefeitura sóbria, de estar passando informações. Eu vou assistir ainda, né? Mas se for, né, uma iniciativa eleitoreira, eu vou te dizer uma coisa, né? Os municípios vão estar numa situação terrível para o ano que vem. Já estão agora, não por causa do Covid, mas por causa da condução econômica desse governo que está aí, desse desmonte do país que está sendo feito, desse desemprego tremendo, né? Isso não é de hoje, né? O que nós estamos colhendo, os resultados econômicos, é coisa que já se começou a plantar desde ali, né? Bem de trás, né? Não é só por causa do Covid. Agora, isso vai acelerar muito, né? A Inglaterra, né, já tem a previsão, já perdeu alguma coisa em torno de 20,4% de queda no PIB. Né? Então, o que vai acontecer? Assim, a forma de se enfrentar isso economicamente vai ser diferente, vou falar. Não, é que o Brasil divulgou ontem, eu acho que a queda prevista é de 6%. Você acha que vai ser só 6%? Não, loucura total, né? Loucura total. E é uma coisa tão maluca que você vê a revolta dos entregadores ali por aplicativo, que a única coisa que eles estão pedindo é álcool gel e refeição. E nem isso os aplicativos dão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque assim, nós já vínhamos de uma precarização do trabalho, certo? Onde as pessoas estavam perdendo a sua condição de trabalhador com todas as suas seguranças trabalhistas, que foram sendo cortadas aí a golpes de facão, ou melhor dizendo, de motosserra, assim como a nossa Amazônia, né? E aí o que acontece? Se o povo não tem condição de comprar, a economia não gira. Se o povo não tem condição de consumir, a economia não gira. O povo está passando fome. Cada vez. Então, essa situação tende a se agravar muito. E aí o que nós vamos ter para o ano que vem são municípios falimentares, né? Falimentares. E aí se isso for uma atuação eleitoreira, eu acho que assim é uma miopia tremenda, porque não procura preservar a população, porque o único jeito de preservar a economia é preservando a população. Você está querendo comentar alguma coisa? Passo para você e já passou as considerações finais. Não, só para, talvez o eleitoreiro que eu pus já coloca como se fosse uma disputa eleitoral, mas assim, coincidentemente, é porque talvez o cidadão que está aí na sua casa assistindo a gente no Facebook não tenha acompanhado. Mas coincidentemente, pós-entrevista de alguns agentes de Araçatuba que foram condenados em casos de corrupção, coincidentemente, né? O prefeito vem a público, aparece, conversa com a população, com uma coisa que tinha que ter feito. Então, estou querendo dizer assim, não me parece ter sido a pandemia que motivou isso, tá? Ou seja, tem todo um... Posso estar, sei lá, parece teoria da conspiração, não sei, talvez, mas parece que sabe aquilo tudo nosso? Aquilo que é tudo nosso movimentou e fez com que o prefeito aparecesse, porque até então a gente não sabia. Eu não sabia se estava em Araçatuba, com todo respeito. Mas o fato é que, é óbvio, não estou criticando aqui diretamente o trabalho da secretaria em si, dos profissionais que estão lá dentro, tudo. Mas surgir agora, dizendo aquilo que a população, que é leiga, quer ouvir, me parece uma questão... Então, eu vou tirar o eleitoreiro e vou colocar assim, uma tentativa de recuperação de capital político, de recuperação de um desgaste político. E foi isso que me pareceu, tá? Porque quem é da área de saúde mesmo, tem gente que vai entender o que eu estou falando, quem é da área de saúde mesmo, sabe que não viria a público para passar essa sensação de tranquilidade, né, colocando os números
não são inverdades, mas são números que não correspondem à nossa região, à nossa cidade inteiramente, e sim à região, para passar uma tranquilidade de que está, até o tom de voz, de que está tudo tranquilo. Então, assim, quem é de saúde mesmo sempre vai colocar essa responsabilidade na mão do cidadão. Porque o vírus fez isso. Ele colocou a responsabilidade na mão do cidadão. Então, a gente enquanto pessoa que tem uma certa publicidade, né, não a gente, estou colocando aí, no caso, as secretarias da vida, tem que ter essa responsabilidade, de estar relembrando o cidadão dessa responsabilidade, né? Bom, mas eu queria finalizar, não sei se foi fazendo essa correção, mas é porque eleitoreira dá a ideia de que está fazendo a campanha eleitoral ali de ganhar votinho por votinho. Não é isso, é para melhorar o desgaste, me pareceu isso. Então até que apareceu só na segunda, na terça já não apareceu, tá? Mas a interpretação fica para cada cabeça. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, Paulo, agradecer a audiência e a paciência das pessoas aí que ouviram a gente por essa 1 hora e 5 minutos aí, quase 6. Queria agradecer também a todos os profissionais de saúde que têm se dedicado exaustivamente, né? Sobretudo quem está... Eu tenho muitos amigos e amigas que estão dentro das UTIs, né? Pessoas que, inclusive, pegaram Covid, felizmente se recuperaram, mas também tenho conhecidos que estão numa situação grave, tá? Então, eu fico bastante preocupado com essa... quase, não sei se a palavra é essa, quase uma leviandade em colocar a doença dessa forma, sendo que os profissionais de saúde estão arriscando de fato suas vidas. Não é arriscando de forma poética, né? Os heróis, não são heróis, não, são trabalhadores mesmo que estão morrendo para tentar conter essa guerra perdida que é a guerra do vírus, né? Então, o mínimo que a gente podia ter é respeito por eles, e fico aqui todo o meu apoio, o meu apreço a esses profissionais que estão todos os dias colocando a sua família inteira em risco, né? Não é nem só a sua vida, a sua família inteira em risco, né? Eu tenho um grande amigo meu, que eu gosto bastante, que ele e a esposa são técnicos de enfermagem, a esposa ficou doente, está bem grave, né? E ele é funcionário que fica dentro do centro cirúrgico, se arriscando, ela na UTI, se arriscou, e infelizmente ela está entubada, né? Mas eu tenho fé que ela vai se recuperar. Eu deixo aqui os meus votos para que todos, não só esse casal especificamente, que todos se recuperem o mais breve possível, e que a gente possa olhar para isso tudo como um grande aprendizado, né? Não como uma grande catástrofe. Eu vou me permitir alongar um pouquinho, porque quando você fala isso, assim, eu acho que o áudio não vai sair, mas vai dar para ver as cenas, e tem um vídeo no nosso canal no YouTube que eu gostaria que as pessoas assistissem. Eu vou passar um pequeno trecho, né, para ilustrar o que o Dr. Rodolfo acabou de falar. Então, eu peço a paciência um pouco, meu computador é velhinho, eu acho que a gente vai precisar fazer aí uma vaquinha, alguma coisa para a gente melhorar nossos equipamentos, conseguir algum recurso para poder melhorar, né? A gente poder fazer a transmissão no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo, enfim, melhorar um pouco nossos recursos, mas enfim, né? Faço questão de compartilhar esse vídeo e dizer para vocês, assistam no nosso canal no YouTube, vocês vão ter ele completo. É um vídeo curto, né? Mas mostra uma mãe na China, né? Naquela batalha que foi feita, naquela luta, e depois, hoje não deu tempo, mas espero que semana que vem a gente consiga falar sobre o que está acontecendo agora em Pequim, né? Essa nova onda chegando. Tem algumas teorias da conspiração até para falar, mas isso não é o importante, né? O importante realmente é a seriedade com que foi feito o combate, né, em Wuhan, e por causa dessa seriedade, um número de mortes impensável, né, em relação ao que o resto do mundo inteiro está vivendo, né? O resto do mundo inteiro está vivendo. Lá foram, acho que 4.000 mortes, alguma coisa assim, né? E nós aqui já ultrapassamos a barreira das 40.000 mortes. É uma loucura absoluta, né? Então, volto a pedir a paciência para vocês. O computador está lerdinho, mas vou até fechar minha tela do Face aqui,
eu estava tentando monitorar, para ver se libera um pouco de memória para o meu computador, mas vamos esperar mais alguns segundos. Se ele não abrir, eu desisto, mas eu vou pedir para vocês. Ele não está querendo abrir, vai demorar muito. Então, eu vou pedir para vocês assistam no nosso canal no YouTube um vídeo curto, muito curto. Tá? É uma enfermeira recebendo a filha, a visita da filha. Ela não volta para casa. Ela não volta para casa. E aí ela fala de longe com a filha, bem longe mesmo. A filha leva uma marmita, né, um pouco de comida para a mãe, deposita ali na calçada e se afasta, e aí a mãe vai pegar. Então, é esse o grau de sofrimento, é essa luta, é esse sacrifício que os profissionais de saúde estão fazendo. Né? Aconteceu na China, aconteceu em outros lugares. Nós temos vídeos de uma outra pessoa, de um homem, não sei se enfermeiro ou um médico, chegando em casa, e quando o filho vai abraçar, ele grita não. Né? E é esse tipo de coisa que está sendo transformado aí em... Bom, enfim, eu prefiro nem ficar falando muito, porque realmente é muito triste. Então, fica o recado para todos, é sério, né? É muito sério. E se puder manter o distanciamento, vamos manter, embora, como o Dr. Rodolfo disse, é uma luta perdida. Mas que nessa luta perdida não vamos deixar ninguém para trás, né? Vamos tentar salvar quem der para salvar. Então, agradecendo a todos. Eu nem vou passar para a mensagem espiritual do Dr. Rodolfo agora, e só agradeço realmente a vocês. Amanhã às 20 horas com o professor Jefferson Peccori, né? Vamos falar aí das atualidades, da situação política, da situação econômica no Brasil e no mundo. E que as bênçãos de Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo, sejam com vocês e com vocês habitem eterno.